Olá, você que está chegando, começando o nosso primeiro podcast com Tamires Lima e eu, Bruno Munhoz. Tamires, fala aí um pouquinho para nós Oi, sobre você. tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você, começando esse podcast nosso aqui, que tem tudo para poder chamar a atenção do povo. E eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai gostar, porque aqui tem coisa, tem conteúdo que você nem imagina. Inclusive hoje, né? Para quem escutar até o final, vai ver que tem um assunto aí bombante, né, na internet, que tem muito para poder aprender com a gente, com você, inclusive, né, na numerologia, com detalhes aí. Mas aqui, falando um pouquinho de mim, né, igual você falou, eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta integrativa, com PNL, com terapias energéticas, e juntando um pouquinho desses conhecimentos aí, a gente vai trazer muito conteúdo aqui para o pessoal. E você, Munhoz? Conta um pouquinho o que você vai trazer para a gente aí ao longo desse podcast. Meus queridos. Então, eu sou o Munhoz, às vezes alguém me chama de Bruno, mas pode chamar somente de Munhoz mesmo. Eu sou numerólogo, metafísico, oráculo, trabalho com o oráculo das Uau. runas e do baralho cigano, então a gente vai Olha, trabalhar também destrinchando esses aspectos, procurando entender bem na origem das coisas. E eu tenho certeza que a gente vai compartilhar bastante conhecimento aqui. Vocês trazer coisas para a gente trazer coisas para vocês, vai ser uma troca maravilhosa. e foi bom isso que você falou, inclusive, né? Quem quiser deixar, né, ideias de temas, de assuntos, é só comentar no vídeo para quem estiver assistindo pelo YouTube, só deixar ali embaixo um tema, uma sugestão de ideia que a gente vai estar sempre lendo, não é isso? E é exatamente isso. A gente vai ler, vai responder e vai trazer aqui para vocês esse conteúdo. Afinal de contas, quem toca esse podcast é que vocês. Exatamente. Nós vamos trazer coisas que vocês querem ver. Então, nada melhor do que escutá-los, né? Pode deixar a sugestão. E como eu falei de YouTube, aproveitando um pouquinho a deixa, não deixe de inscrever, não, tá? Vai lá no botãozinho vermelho que tem ali embaixo, só clicar para poder dar essa força para a gente, porque a gente quer trazer algo legal, quer trazer conteúdo interessante para vocês. A gente tem certeza que vai ajudar de alguma forma, conteúdo que vai enriquecer de alguma forma. Então, dá essa força para a gente, clica no botãozinho ali de inscrever, tá? E deixa o like, né, também, porque isso para a O gente like é vai ajudar bastante muito. importante. Ah, Exatamente. compartilha também. Compartilha. Não Uhum. esquece de compartilhar, não. Isso, com certeza. Vai ajudar demais, viu, gente? Compartilha, deixa seu like, inscreve aí, porque a gente vai ter podcast toda semana. Toda semana vai ter conteúdo novo aqui para vocês, tá, gente? Então, para não perder, vocês têm que estar inscritos. Porque eu fiquei sabendo, sabe, Minhos, que o YouTube não está entregando conteúdo para quem não se inscreve e não ativa o sininho. Então, quem Nossa, perder, isso tá uma chateação tremenda. Você tem que se inscrever. Aí depois que escreveu, tem que fazer mais alguma coisa? Lógico que tem que fazer mais alguma coisa. Tem um sininho que fica do ladinho. 3 opções. Nenhuma que vocês não vão acionar. Personalizada também vocês não vão acionar, vocês vão acionar todas. Você vai receber só todos os clicar. conteúdos. Só clicar. Vocês vão ver que é maravilhoso. Inclusive, segue a Exatamente. gente nas nossas redes também, que vai estar na descrição aqui como é que você pode encontrar a gente nas redes, para você conhecer mais do nosso conteúdo também. Sim, a gente trabalha com muitos assuntos, né, que podem ajudar no dia a dia de vocês. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem conteúdo demais. A gente fala sobre isso todos os dias. Então, vocês vão gostar demais. Então, passando por isso, né? Eu já tenho certeza que vocês já se inscreveram e já deixaram um like. Então, agora eu queria saber se vocês já ouviram falar de Johnny Depp. Quem Nossa, será que Johnny ainda Depp. não ouviu falar Quem de Johnny será? Depp, Quem hein? será? Quem será Johnny Nossa, Depp? quem será Johnny Depp? Quem aí assistiu Animais Fantásticos? Quem assistiu Eduardo Mãos de Tesoura? Eduardo Mãos de Agora, Tesoura eu assisti quando era pequeno, para vocês terem ideia como é que esse nome não é. Tem um outro tem outros mas é um trabalhos dele muito filmaço esse, né? fantásticos. O Turista, né, pra gente sair um pouquinho dessa Motorista. linha mais Sim. fantástica. Turista também é muito legal. Eu confesso que eu fiquei estarrecido no finalzinho.
Não vou dar É, spoiler, não vou dar spoiler. É não, não, por antigo, mas não favor, vou dar não dê spoiler. spoiler, senão depois a gente vai receber xingamento aí embaixo. Eu não quero, tá? Sem spoilers por enquanto. Por enquanto, quem sabe a gente fala depois, né? Quem quer spoiler? Fala aí embaixo. Quero spoiler. E É, aí a deixa, gente fala. deixa, deixa spoiler dos filmes. Ou então Isso, comenta, pede pra gente fazer alguns filmes dele, né? Que a gente comenta pode. aqui, fala, faz uns posts, faz uns pods falando um pouquinho Isso pode. da Da trajetória cinematografia. dele, né? É Exatamente. até uma trajetória bastante interessante. Inclusive, O caminho que ele chegou até onde que ele está agora, e mais interessante ainda é como é que está hoje. uhum, pois é. Hoje tem história, viu? Nossa. E tem aqueles outros filmes, né? Quase ninguém ouviu falar até hoje, né? Piratas do Caribe. Hum, quem aí não ouviu falar de Piratas do Caribe? Gente, pelo amor de Deus. Só comenta aí embaixo que eu tenho certeza que os outros vão ajudar vocês também. Gente, Johnny Depp. Uma história que, se vocês procurarem, vocês vão ver em todos os noticiários do mundo atualmente. Está em todo quanto é lugar. E tem história de todo tipo. Tem gente defendendo Johnny Depp, tem gente atacando Johnny Depp, né? Mas o que será que aconteceu ali? Por que será que chegou nesse ponto? Para quem não sabe, Munhoz, não sei se você ouviu falar que o Johnny Depp ficou casado muito tempo aí com outras pessoas, né? Ele foi casado várias vezes e o último casamento dele não deu muito certo, sabe? Ele se casou ali em 2015 com a outra atriz também, que é a Amber Heard, né? E esse casamento acabou em 2016, em 15 meses. Você acredita nisso? 15 meses de casamento e acabou tudo. Era um amor lindo que acabou do nada. Será que do nada? Eu tô aqui batendo nos microfones, mas será que acabou do nada? Aqui, 15 meses é boda de quê? É boda de algodão? Não sei. Eu teria que pesquisar. Eu não tô sabendo. Me Acho que vê não isso chega agora. nem uma boda. Será que tem boda disso? Eu não É sei, boda gente. de um ano e pouquinho, velho. Pois é, não deu muito certo esse casamento dele com a Amber Heard, né? Eles se casaram, deixa eu ver a data aqui, foi dia 3 de fevereiro de 2015, né? E eles se separaram, a Amber Heard, com várias acusações aí, que é coisa do julgamento atual, né? Pediu o divórcio dia 23 de maio de 2016. Olha para vocês verem, divórcio aí que foi um acordo, eles conseguiram chegar num acordo. O Johnny Depp pagou para a Amber Heard 7 milhões de dólares. Esses 7 milhões de dólares aí foram repassados, chegou à mão da Amber e ela disse que ia doar. Inclusive apareceu gente aí falando que não foi doado ainda, hein? Um detalhe. Eu soube disso, que inclusive é um dos temas que está dentro do julgamento foi a exigência da devolução do valor, né? Segundo o advogado do Depp, da Uhum. devolução desse valor, porque não foi pago, né? Pois é. Houve um acordo ou pós conciliatório, foi um acordo conciliatório Um em que acordo, ela sim. deveria receber 8 milhões, e esses 8 milhões iam para um hospital ou para dois hospitais, né, que trabalha com questões infantis, e não houve isso. Houve, se eu não me engano, um repasse de 3 milhões e embolsou os O outros. resto. Agora, Uhum. é complicado porque a gente vê, por exemplo, a última vez que eu li o total dos valores que ela tinha, ela tinha um patrimônio de 48 milhões. Ele ele tem ainda, né? Não tinha, mas ele ainda tem se eu não me engano, um patrimônio de 180 milhões, né? Uhum. Então, assim, se a gente convertesse, cortar alguns zeros aí, eu- cortar uns bons zeros Um aí, zero aí. é 8 milhões assim, 8 milhões é muita coisa, mas alguém que tem um De patrimônio dólares. nessa De dólares. área, para que tenha um patrimônio nessa envergadura, eu acho que dispor por uma causa dessa seria muito importante. O mais importante ainda, e Hum. aí é que ferra tudo isso aí, é quando a gente observa a numerologia É dela. isso que eu queria saber.
Me conta a numerologia dela. Diz que é Nossa, olha só. boa, né? Nossa, Ou a má. Amber, por exemplo, eles fizeram um acordo e tudo mais. A Uhum. gente observa que a numerologia dos dois, a gente tem, o que que a gente tem na numerologia? A gente vamos pegar a data de nascimento, para todo mundo ficar entender aqui. Pegar a Vai lá, data de explica o nascimento é bem que é a fácil de fazer. numerologia. Primeiro, o que é numerologia? Numerologia é um estudo que a gente faz a partir do nome e da data de nascimento de alguém, e a partir disso a gente consegue descrever toda a pessoa. A gente consegue falar como ela é, quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades e quais são os caminhos que ela toma durante a vida. Inclusive, Uhum. a gente tem um pedacinho assim que fala de previsões, né? Que a gente pode ver tendências e essas tendências Hum, trazerem para ele. Por exemplo, faz muito sentido aí na numerologia do Johnny Depp, do dia de nascimento dele. Ele nasceu no dia 9. Então faz muito sentido ele ser um cara um pouco mais despandido, desapegado. Até faz sentido o uso de drogas. Faz sentido por conta desse 9, de tão desapegado que ele é. E uhum. a numerologia dela também tem um 9 ali, que é para onde que ela Uau, está indo. O farol da vida dela, o caminho para onde que ela está indo, é um 9. Então, ela pegar esse valor e fazer a doação, o que que ela está fazendo? Ela está reforçando o essa número eu para onde entendi. que ela está indo. E ela não fez. Ela se apegou a isso. Ela O se que será que prendeu a fez isso. aí contra isso, hein? Nossa, isso para quem tem a numerologia 9 é veneno, veneno puro, porque isso mostra um apego material muito grande. E aí começa a o quê? A desconstruir patrimônio. Hum, Ela caminha, o caminho de vida dela, né, para onde que ela está indo, devia ser um caminho humanitário, assistencialista. Não estou dizendo que ela não pode fazer sucesso. Não, ela pode fazer tudo isso e fazer sucesso. uau. Então, Mas quer dizer que eles combinam? Porque ele tem uma numerologia 9 e ela também? essa é a parte divertida disso. O caminho do Depp, para onde que ele está indo, é um Uhum. 7. Isso indica que ele é Hum, uma pessoa que estuda bastante, é uma pessoa que interioriza bastante. A gente observa isso dentro dos papéis que ele pega, ele aprofunda bem, faz um se estudo dedica, né? se dedica bastante. E Uhum. ela tem um número 7 que tem ligado a essa questão essencial Uhum. de interiorização, e ela tem o número 9 que é desapego, humanismo. Olha só, se uma pessoa lida, uma pessoa tem esse 7 que fala sobre essência, busca de uma coisa mais profunda, e outra vem com humanismo e tudo mais, ó, Casamento perfeito. casamento perfeito. Ou Uhum. deveria, deveria, Deveria ser, deveria ser. Mas o que deveria será que deu ser. errado ali, gente? Você viu que ela escreveu, né, em 2018, num jornal, muitas acusações sobre um relacionamento antigo, né? Ela não citou o nome do Depp, mas ela deixou em aberto para que as pessoas entendessem isso, né? Então ela falou muito sobre um relacionamento abusivo, sobre agressões que ela haveria sofrido, né? E aí o que que aconteceu? As pessoas começaram a ligar as acusações que ela estava fazendo com o casamento que ela teve anteriormente com o Johnny Depp. E foi aí que a carreira dele desandou. Foi aí que a vida dele começou a virar um tormento, né, coitado? Eu não sei se eu falo nem coitado, porque a vida dele virou de cabeça para baixo. Então, teve gente acusando ele de todos os tipos por causa das agressões que ele estava fazendo a Amber. E aí, ele não gostou disso, obviamente, né, dessas agressões, da fúria da comunidade que defendia ele até certo ponto, né, se voltaram contra ele, e ele resolveu processar a Amber em 50 milhões de dólares, né? E foi quando começou todo um julgamento. Ela processou ele de volta em Uhum. 100 milhões, né? Então a gente hoje tem um julgamento correndo aí que tá uma loucura por causa desses processos trocados, vamos dizer assim. O processo do Johnny Depp, que ficou irritado com toda aquela acusação que ele disse ser falsa,
né? Nós não estamos aqui para falar o que é verdade e o que não é, mas a gente fala o que o pessoal está comentando. Ele diz ser falsa a acusação que ela está usando, e ela diz que sim, foi agredida. E os dois estão tentando provar suas versões ali. E sobre a Pois é, numerologia do DEP, o que você pois encontrou aí? olha só, vamos pegar lá em 2018. 2018 foi um ano 11. O ano 11 é um ano que as coisas ficam muito em evidência. É um ano em que, em que os poderes ficam muito em evidência. Mas tem um detalhe muito importante. Quando a Hum, gente pega o 11 e soma, ele vira 2. E o 2 ele fala de o quê? Relacionamentos. Ele fala hum, sobre comunhão e também fala de soltar e tudo mais. Só que o 2 tem um pequeno problema. Ele se faz de vítima, né? Quem tá hum, sobre a essência do 2, se ele não está muito bem equilibrado, que deveria ser o 2, ele acaba se vitimizando muito. E não foi um bom ano, inclusive, para a Amber. Se ela tivesse esperado um ano para poder fazer essa acusação, seria melhor para ela. faltava você na vida dela, tá vendo? Pois é, porque pro Johnny Depp, pro Depp, ele estava no ano 8, que fala de Hum, quê? De justiça. Então, é justiça, expansão. É uma coisa, Tamires, uma coisa divertida para quem pega essa numerologia. Fazendo adendo aqui, para quem uhum, pega a numerologia assim meio solta, fala assim: hum. nossa, 8 é justiça, 8 é abundância, 8 é prosperidade, 8 é tudo de bom. Depende, né? Depende muito, porque o 8 é tudo isso, ele é tudo isso. Contudo, o 8 ele é justiça. Ele dá exatamente aquilo que você tem dentro de você. Ele expande aquilo que você tem dentro de você. Então você, pequeno gafanhoto, você que está entrando agora no mundo holístico, até mesmo você que já está no mundo holístico, ou integrativo, ou que gosta desses temas, se porventura você encontrar lá algo escrito, o 8 é abundância, prosperidade, usa o 8 que dá boa, não cai nessa, não. Cuidado. Ele pode não ser o seu número, tá? Inclusive. E se você evocar o 8, ele vai te trazer a abundância e a prosperidade do que você tem aí dentro. Hum, Então, se você tem aí dentro coisas que não estão muito adequadas, ele só vai expandir tudo isso. Só vai te dar mais daquilo que você já tem, tá? hum. Se vocês assistiram o Kung Fu Panda, e vocês vão ver que eu vou citar Kung Fu Panda o tempo todo, porque eu amo essa obra. Que ótimo. Inclusive, Tamires, eu recomendo para você também. Você quer ver uma série extremamente espiritualizada, vai assistir Kung Fu Panda. Não é Doutor Estranho, não é Matrix, é Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ali ensina tanta coisa, né? Se a gente É for prestar atenção, tem tanto ensinamento ali que a gente Kung fica Fu até Panda tem perdido. ensinamento pra caramba. Então a gente vê lá o Kai, né? O Kai, ele cria o poder, e no Sim. final, o que que o Poe deu pra ele? Poder. Tanto Uhum. poder que ele Se estourou. perdeu, né? Ele Se se perdeu nisso. perdeu e tudo mais. E aí o que Sim. acontece? O 8 faz isso. Ele te dá tanta coisa que você tem aí dentro que você pode se perder. No caso, ele estava no ano 8 e ela estava no ano 19, que dá um. Só que esse um é um especial. É um que fala de Hum, honestidade. É um que exige, é o que a gente chama de numerologia kármica. Então ele fala o hum. seguinte: se você não andar na linha, se você estiver fazendo as coisas e não está fazendo as coisas de forma honesta, a gente vai mostrar isso para colocar em evidência. Então ela processa ele no ano que ele está no ano 8 e ela está no ano 19. Então, Ou se ela não tem seja, embasamento, para ver se se eu ela não tem entendi, ele estava no ano da justiça e ela estava isso, no ano kármico. exatamente. E ela Inclusive, processou ele e ele buscando justiça e ela, se ela não estiver andando na linha, vai ser apresentado ao mundo tudo que ela está fazendo de errado. Seria isso? exatamente. Então, você vê que para ela não, em 2018 não foi um ano bom, não Uhum. foi um ano bom. Ela começa a movimentar uma coisa que ela não tem um lastro. E ele tinha um lastro. Sim, Porque, convenhamos, a gente conhece a ficha do Johnny, sim, né? A ficha do Johnny tá na internet. Mas se ele não fez aquilo que está sendo acusado de ter feito, vai ser exposto a verdade, né? Ele pode ter cheio de sim. defeito,
né? E a gente vai ver que por conta da numerologia dele, abuso de drogas, questão, um sentimento muito grande de fuga. Ele tem um sentimento Uhum. muito grande Tem de fuga. mesmo. Se É você pegar, perceptível, né? muito perceptível, muito perceptível. Sim, Se você olhar a história dele, você vai ver que esse sentimento de fuga, né, faz inclusive a fuga parte, da né? vida, é muito grande, Sim. E né? parece que É, esse julgamento aumentou essa vontade nele, né? De fugir de tudo. E a gente vê muito isso na expressão física dele, inclusive. A gente olha para ele, a gente consegue ver que ele está tentando se esconder de alguma coisa. Ele não está confortável na vida que ele está levando agora, né? É visível sim, isso. sim, sim. Inclusive, falando da expressão dele, como é que você avalia as expressões dos dois? Olha, eu consigo ver, inclusive avaliando junto com a psicóloga, né, que avaliou lá a Amber, eu vejo muito que o Johnny Depp, ele tenta se esconder de alguma coisa, ou seja, ele não deixa mostrar muito o rosto quando a Amber está falando, é meio que ele se esconde dela, né? Ele consegue mostrar essa fuga dela, ele tenta fugir dela de alguma maneira. E ela procura ele o tempo inteiro. Então a gente vê muito nos julgamentos que ela está olhando para ele, e quando ele olha para ela, ela baixa o rosto como se estivesse mostrando para a mídia, né? O tempo inteiro ela mostra para a mídia. Inclusive tem uma cena lá, não sei se você viu, que ela está chorando, né? Não posso dizer se é um choro verdadeiro ou não, mas ela está chorando e o fotógrafo vai com a câmera e ela para com o lenço, olha para o fotógrafo, fica um tempo parada, ele tira a foto e depois ela volta para a posição anterior. Então ela para, ela posa para fotos. Então tem uma característica, né, nesse comportamento, na expressão que ela demonstra, de buscar o olhar dele para ver o que ele tem para mostrar e o prazer que ela sente de vê-lo esconder, sabe, de fugir, e a expressão dele também, quando ele a vê, é uma coisa que parece que vem desde o início do casamento. A expressão dela traz muito do que foi diagnosticado pela psicóloga, que foi o que eu falei antes. Ela tentar se mostrar o tempo inteiro para a câmera tem tudo a ver com a síndrome de personalidade histrônica, tá? E essa busca por ele o tempo inteiro, né, essa busca do olhar dele tem tudo a ver com a síndrome de borderline, de personalidade de borderline. Então, não sei se você já ouviu falar nessas duas síndromes, você conhece? Já sim, durante um tempo da minha vida, eu fui professor em escola com alunos com Olha, necessidades especiais, e a gente tinha um caso muito clássico de borderline. pois então as pessoas, só para explicar para quem não conhece, né, a síndrome de borderline, ela tem características muito específicas, né, que permitem o diagnóstico, que inclusive foi o que ajudou a psicóloga clínica, né, e forense. Como é o nome dela? Deixa eu ver, eu anotei aqui em algum lugar. Que é Shannon Curry, né, que foi a psicóloga que diagnosticou ele. Ela foi contratada por Johnny Depp para estudar o caso da Amber, exclusivamente, né? E ela disse que a Amber apresenta as características que são o pânico, o medo de ser abandonado. Então, se ele se atrasasse um segundo, um minutinho que seja, ela já se sentia abandonada, sabe? Então, o pavor, o pânico, o medo de ser abandonado ali era a característica principal que ela apresentava. E a raiva, né, a emoção de raiva, de tentar transparecer esse desgosto pelo abandono, né, de forma raivosa. Então ela tinha muito essa expressão de raiva. Inclusive tem uma cena lá de um depoimento de uma amiga, uma ex-amiga, que recebeu um tapa no rosto porque não estava escutando o que ela estava falando quando elas saíram de compras, né? Então, ela levou um tapa no rosto porque, por um momento, a Amber se sentiu abandonada. Então, ela já trazia com ela, de muitos anos atrás, este medo de abandono. Então, quando você tem um relacionamento muito próximo, né, de amigos muito próximos, ou um casamento, você
consegue perceber isso na pessoa, porque ela demonstra com mais facilidade, ela consegue expressar com pessoas próximas. Então, a raiva transparece, o medo transparece, né? Aquela emoção descontrolada, ela vai aparecer com mais frequência. E no caso da síndrome de personalidade histrônica, é aquela pessoa que quer aparecer, quer ser o centro das atenções. Então, ela vai fazer qualquer coisa para ser o centro das atenções. Ela vai fazer qualquer coisa para se mostrar vítima. E aí, neste caso, né, que a Amber, acredito eu, que ela pecou bastante, foi quando ela expôs o Johnny Depp na mídia, em 2018, com o interesse de se mostrar. Então, ela apareceu muito na mídia, ela trouxe esse caso à tona para estar presente ali na mídia, se colocando como vítima. Isso é uma característica da síndrome de personalidade histrônica. Então, essas duas aí foram diagnosticadas na AMBA pelas características, agressões, né? Ainda tem um detalhe: quem tem a síndrome de borderline, você pode falar melhor que eu isso, eles tendem a fazer as agressões contra as pessoas próximas. Elas batem, elas espancam muitas vezes, elas ferem as pessoas que estão próximas, porque a raiva é tão grande, a ira é tão grande, momentânea, que ela faz o que tiver, ela ataca o que tiver na mão, ela bate, ela é agressiva e ela machuca as pessoas. E quando passa a crise, a pessoa se arrepende. Então vem, bate aquele arrependimento. E como essa pessoa que tem essa síndrome de personalidade, como qualquer outra pessoa que tem síndrome de personalidades, né, diferentes, elas têm uma capacidade muito grande de convencer o outro, de conversar com o outro e trazer ali ele de volta para perto. E ela demonstra muito isso, né? Nas conversas que o Johnny Depp apresenta, nas conversas ali nos áudios deles, né? De mensagens, ela demonstra muito isso, que se arrepende e quer trazê-lo de volta. E eu já vi casos, inclusive, de outras pessoas, eu fui buscar para poder estudar, de pessoas que sofrem da mesma síndrome e que se arrependem bastante, né? Do que aconteceu e passa um tempo sem demonstrar isso e de alguma forma explode de novo, né? E é por isso que as pessoas permanecem próximas. Elas permanecem ali com aquela esperança de poder ajudar, com aquela esperança de poder trazer a pessoa de volta, porque é uma síndrome que vai passar, é uma síndrome que vai voltar ao normal e tal. Então, as pessoas que estão sofrendo, elas permanecem do lado da pessoa que tem a síndrome de borderline ou a síndrome de personalidade histrônica, porque elas acreditam que podem ajudar e continuam sofrendo, continuam apanhando, continuam sendo tratadas, né, de uma maneira não muito legal aí. E isso foi apresentado no tribunal, tá? É verdade? Eu não posso dizer. A psicóloga apresentou o caso, tem tudo a ver, né? Tem muita característica ali que foi apresentada e que realmente faz muito sentido, mas eu queria ouvir de você agora, Munhoz. O que você acha desse assunto? O que você tem para acrescentar para a gente aí sobre essas síndromes? O legal é que essa avaliação da psicóloga, ela tem pontos muito interessantes dentro da numerologia da Amber. Bom, vamos começar falando do nascimento dela. Ela nasce no dia 22. E o dia 22, assim como o número 11, assim como o número 33, assim como todos os números que se repetem duas vezes, é o que a gente chama na numerologia de números mestres, né? Para quem está andando um pouquinho dentro desse mundo holístico, mundo integrativo, já deve ter ouvido falar dos números mestres, que é principalmente o 33 e o 11, que o pessoal adora eles. E ela nasce no 22. E o 22 é a marca de quem vem ao mundo construir e deixar um legado, né? Deixa um legado, algo construído mesmo, algo físico, palpável, uma obra. Ela nasce com essa marca, uma marca de construção, mas todos os números mestres são números influenciadores. Eles não são números, por exemplo, eu nasci no dia 30. Então, o meu não é um número mestre. Então, o que eu faço é meu,
que Uhum. pode vir a expandir para fora. Ela nasce no dia 22, que não é assim. É o meu e o externo. Então, eu influencio as pessoas, eu tenho uma capacidade de carisma, de magnetismo, a palavra melhor é essa, magnetismo sobre as pessoas ao meu redor, sobre as situações. Eu vim com uma marca de muito potencial, eu vim com, é como se eu viesse com vários upgrades Hum. prontos para poder ser utilizados. E esse que é um ponto importante de quem tem números mestres, são números que exigem um comprometimento, exigem uma responsabilidade. Ela vem com esses números mestres e com um direcionamento na vida voltado para o 9. Então, Uhum. o que ela deveria seguir, né? A carreira dela teria que ser pautada, qualquer que fosse a carreira dela, ser pautada no entendimento da igualdade, do humanismo, né? E não é isso que acontece, né? Você vê, na verdade, é o oposto disso, porque você tem uma situação dentro dessa avaliação de você comandar as pessoas, como eu falei, o número mestre é o Uhum. número que comanda. Você comanda as pessoas pela vitimização de si mesmo, cria toda uma atmosfera em que as Uhum. pessoas continuam lhe prestando homenagens, né? Prestando-lhes Sim, homenagem e ela não tem que estar consegue aqui, sair, né? é, e não consegue sair dessa esfera de atuação, essa esfera de. Hum. E como ele é um número com bastante magnetismo pessoal, você vê que ela exercia uma ação violenta, Uhum. muito violenta, ao ponto de ter perda física. Se eu não me engano, Sim. acho que foi o dedinho do Johnny Depp, um dos dedos dele, que ficou sem a O tampa. dedinho, né? Ficou sem a Decepado. tampa. Então, você vê que ela tem uma ação física fantástica, independente do Agressiva. caráter dela ou não, ela tem uma ação física fantástica que ela fez e aconteceu. E aí, quando eu olho a numerologia do casamento, elas casaram no dia 11, que é o outro número mestre, né? Então, Uhum. você tinha uma sinergia muito grande, você tinha um casamento de poderes. Eu não estou falando se é certo, se é errado, qualquer coisa, eu estou falando Uhum. do ponto de vista numerológico, você tinha um casamento de poderes em que tinha tudo para prosperar, tinha tudo para abundar, tinha tudo para ir para frente. Só que acontece, eles estavam nos polos negativos dos seus números. Hum. Então, quando vai para o polo negativo, um número de poder, quando ele vai para o polo negativo, ele tem uma influência negativa em todo mundo que está ao seu entorno, de tal maneira que as pessoas vêm até ela é, e ela vai vampirizando essas pessoas, mesmo de Ai, forma inconsciente. Então, a gente tem que lembrar que tem vários sim, tipos de vampirismo, né? No caso dela, seria um vampirismo emocional, né? sim. Coitada dela, ela não sabe o que faz, ela tem esses rompantes, vamos passar a mão na cabeça dela. Uhum. E é bom falar isso, né? Que é inconsciente. As pessoas não têm ideia de que estão com síndromes, tá? Não tem ideia de síndrome de personalidade. É o mais difícil que tem da pessoa ter consciência, é uma síndrome de personalidade, tá? É, Então, no caso da borderline, no caso da personalidade histrônica, geralmente, né? Eu não posso falar 100% dos casos, mas quase todos os casos são inconscientes, a pessoa não tem ideia do que está fazendo, tanto que ela se arrepende depois, ela dá aquele choque, fala, o que que eu fiz? Né? Eu não sei o que que eu fiz, eu não sei o porquê eu reajo dessa maneira, eu sinto que eu estou mal, sinto que me incomoda, eu sinto que se ele for embora e não olhar para mim, e não vir aqui falar comigo antes, vai me doer. Eu sinto que se ele não ficar por minha conta, me incomoda. Mas ela não tem ideia por que isso está acontecendo, né? exatamente. E aí, e também, como ela está muito nesse inconsciente, é, ela perde todo o poder, ela perde todo esse poder. Então, ela tem um 22, que já traz ela para uma influência muito grande, já tem um 9, que é Uhum. só assim, eu faço, eu confio, eu auxilio quem está em volta, auxilio quem está em volta. Aí eu não fiz isso. Então, o que eu faço? Eu crio uma atmosfera ao contrário. Eu implodo, né? Em vez de eu explodir e a minha explosão ajudar todo mundo, não, eu implodo. Uhum. Né? E nessa implosão que eu faço, eu começo a DH todo mundo. Começo a DH todo mundo. Eu crio toda uma atmosfera tóxica nesse sentido e vai. E aí você percebe
que durante o processo do julgamento, principalmente agora já nessas semanas, já para o final, né, ela fez uma mudança de vestimenta, ela está usando uma vestimenta de Sim, poder, né, uma vestimenta mais austera, mais centrada, sim, que se tá. assemelha muito às cores que ele está usando, inclusive. Se você Ela segue perceber, muito o padrão dele, né? Tentando exatamente. espelhar o que ele está fazendo para o quê? Conseguir buscar nele o que ela está, né? Que ela tentou o tempo inteiro. Ela tentou olhar para ele, não conseguiu a atenção dele, né? É uma forma de se equilibrar, poderia dizer assim, se equilibrar a ele, estar no mesmo nível dele para ele poder enxergá-la como ela gostaria que fosse. Mas ao mesmo Sim, tempo ela também. sente que está superior. Sim, sim, isso também é uma questão de uma manipulação sutil, né? Porque se eu visto as roupas do meu inimigo, se tá tendo atenção para o meu inimigo, também tem atenção Eu para quero mim, a minha né? atenção. Eu consigo essa atenção também, já que eu estou usando as roupas. Então, na hora que eu bato o olho assim no julgamento, eu tô com uma roupa parecida com a dele, eu consigo minha cota de atenção, né? Eu consigo. E, obviamente, como eu falei, é um número poderoso. É um número que pode jogar ela ainda assim, ela sair dessa batalha, desse conflito perdido, mas ganhar uma Uhum. guerra, né? Qual Guerra. guerra? Que é a guerra do interesse midiático. E aí ela pode não conseguir papéis, mas conseguir vender roteiros para adaptações de coisas relativas a ela. Sempre tem um diretor maluco lá em Hollywood, né, que quer se empoderar no Aproveitar a mídia absurdo, para crescer, né? é, quer Uhum. se apoderar no absurdo, quer se apoderar no polêmico é a palavra que eu estava tentando utilizar, Polêmica. e aí isso alavanca a carreira dela imensamente. Como eu falei, Mas, ela, ela tem um número muito poderoso, mas igualmente ela tem um feio muito poderoso. O 9 hum, se torna esse feio dela. Então, hum, assim, esse ano Esse ano para ela, o ano dela, o ano numerológico dela já começou, né? Ela faz aniversário em abril. Ele é um ano com energia 5, então as coisas muito rápidas. Então ela perder, ganhar, ela fluir, simplesmente soltar, pode acontecer, né? Então ela pode perder esse julgamento que tá querendo ou não, sem dar muito juízo aqui, mas é o caminho que já está indicando os tribunais, essa ela vai perda, perder. mas Inclusive, ela ainda perdeu assim, espaço no Aquaman, né? sim, Ela é ela a perdeu. Mera, né? Do Ela era Aquaman, a Mera. a E o, rainha lá, e ela perdeu aí, ó, já tem espaço. até o último cargo dela, de rainha, Sim, a né? rainha da Atlântida, né? E Cargo o de Depp perdeu. poder. E o, exatamente, o Depp perdeu o quê? Perdeu Piratas do Caribe, perdeu Animais Fantásticos. É, pode ser que o filme O Professor, que é o que queria lançar agora, deve sair somente nos streams e pode ser rejeitado, Mas né? os fãs não estão gostando, não, viu? Os fãs não estão gostando. Eu já fiquei sabendo que tem uma lista de abaixo-assinado aí que está enorme já, com muita gente pedindo a volta dele para Animais Fantásticos. Mas parece que ele não quer voltar. No caso é meio complicado, porque você já fez um outro filme com Uhum. outro ator, você já fez a troca do ator, fica esquisito. Agora, Piratas do Caribe não foi gravado. Ele não pode ficar de fora dessa. Gente, vamos fazer um abaixo-assinado também, porque nesse ele não pode ficar de fora. É o melhor que tem, né, gente? Não tem substituição. Fala a verdade. Não tem. Não tem. Ele tá num ano bom, ele tá no ano ele tá no ano 2, né? Uhum. Ele pode sair muito equilibrado, ele tá num ano em que ele precisa estar equilibrado emocionalmente. Esse é o ano importante. É uma coisa muito doida, porque quando eu olho na numerologia dele, ele tá nesse 2, e se ele manter um equilíbrio esse 2, ele vai conseguir muitos papéis depois. Ele vai entrar nesse ano 2, vai conseguir bons papéis esse ano, porque ele vai Uhum. ter esse é um ano que ele consegue cativar as pessoas Sim. através dessa comunhão, né? Desse abraçar Uhum. dessa causa. Ela está no Além ano disso, a 5. justiça, né? É, é 2 também. Só que o 2, ele traz muito a questão do negociar, do compartilhar, do integrar,
Então, se ele navegar nessa vibe, ela vai. O problema é que o 2 também pode levar ele pro vitimismo. Ele tem números não muito bons para isso. Então, ele pode sair vitorioso no julgamento daqui a alguns dias. Não estou dizendo que vai não, tá? Daqui a alguns dias encontrarem ele muito mal em algum lugar. Agora, ela está no ano 5. Ela pode sair desse julgamento, desapegar do resultado, e daí, 2 meses depois, ela está conseguindo um papel fantástico de algum diretor maluco. Isso acontece muito. Inclusive, você falando aí que ela gosta de poder, né? Inclusive, não falando dela, mas que está na numerologia dela, né? A questão do poder e tal. Inclusive na síndrome de personalidade histônica também, e borderline, né? Que busca esse poder, o centro das atenções. Você acredita que tem alguma coisa a ver ela ter um relacionamento com o homem mais rico do mundo? Elon Musk? Não acredito. Como eu falei, não acredito em coincidências, né? A gente tem sincronicidades. E o Elon Musk, ele tem uma numerologia até bastante peculiar, né? Mas ele não é o nosso caso agora. Sim. Mas ela atrair pessoas poderosas, né? Quer dizer, ela emanar poder é natural dela. Emanar poder. Não significa que ela vai conseguir administrar esse poder, mas emanar poder é algo natural dela. É exatamente onde eu queria chegar. Por exemplo, ela sempre com esse olhar de poder, de buscar ser uma pessoa bem vista, né? Com uma imagem muito boa, e ela atrai para ela, né, ao redor dela ali, pessoas com a mesma ideia, com a mesma imagem, porque é a lei da natureza, a gente atrai, né, semelhante, não é isso? É exatamente isso. E aí, com esse 22, essa grande influência que ela tem, ela consegue o que ela precisa. Ela consegue o que ela precisa. Se ela quer atenção, ela vai conseguir atrair atenção. Se ela precisar de finanças, acontece finanças. Agora, como eu falei, ela tem uma grande âncora que é o 9. Então, se ela persistir nesse comportamento, infelizmente, ela vai ter uma sessão muito meteórica, quer dizer, o que ela já está tendo, querendo ou não, ela está tendo uma sessão meteórica, mas também tem uma queda igualmente meteórica. Sim, que triste seria. Não gostaria de ver isso, né? Poderia estar tão em paz, né? Tão tranquila, para que procurar tanta coisa? Mas vamos ver o que vai dar até o final desse julgamento. Eu vou Vamos ver o acompanhar que vai tudo, dar. porque eu já estou curiosa para saber o que vai dar isso daí. E você sabia que tem tratamento com PNL? Não sabia não. Como é que funciona esse tratamento? A programação neurolinguística, para quem não conhece, né, ajuda, é como se fosse um manual, vamos dizer assim, é como se fosse um manual do funcionamento do cérebro. E a gente tem como organizar esse manual para que tudo funcione corretamente. Então, se alguma coisa está faltando, alguma correção está faltando ali, a gente consegue organizar esse manual do funcionamento do cérebro para que ele funcione corretamente. E uma pessoa que tem um transtorno, qualquer transtorno que seja, incluindo borderline e personalidade histrônica, que é o caso da Amber, nós conseguimos reorganizar o medo do abandono, essa necessidade de estar sempre no centro das atenções, nós conseguimos trabalhar a forma como ela se sente, sabe? Nesses momentos que ela se sente abandonada, nesses momentos que ela sente o medo de perder, nós conseguimos trabalhar esse medo, nós conseguimos trabalhar a necessidade de atenção, vamos dizer assim, né, de pódio, de estar sempre na frente de todo mundo, o equilíbrio. A PNL faz com que a pessoa busque o equilíbrio, né, aquela base necessária para viver. E é muito possível, tem muitas pessoas se tratando com a programação neurolinguística de forma rápida e alcançando resultados incríveis, inclusive. Tem trabalhos muito, muito bons, muito completos aí nesse tipo de transtorno, e eu tenho lido artigos fantásticos aí com pessoas que passaram por isso. Organiza os medos, organiza as necessidades exacerbadas, exageradas, né, de atenção, que isso acontece com muitas síndromes, inclusive, não só com a
personalidade histrônica. Tem muitas síndromes que exigem essa atenção, essa necessidade de estar sempre à frente. Quer se sentir melhor, né? Que é se sentir à frente de outra pessoa e não aceitar o espaço do outro. Então, esse equilíbrio entre os dois espaços pode ser equilibrado, tá? Pode ser buscado, inclusive. É incrível. Tem muita coisa. E Nossa, rápido. que coisa bacana. Muito bacana, bacana mesmo. Isso me Organizado. lembra, assim, de uma maneira geral também, dentro da numerologia, né? Porque a gente vai fazendo um apanhado de tudo. A gente vai falando Sim. sobre personalidade, sobre como as pessoas lhe veem, como é que você caminha pelo mundo, para onde que você está indo. E aí, quando a gente junta esse conhecimento com a PNL, então você vai lá, eu tenho uma personalidade que é uma personalidade mais é, coletivista, voltada para a Uhum. família e tudo mais. Aí a gente pode investigar quais são os tipos de tendências de adoecimento que você tem, né? Sim. Então, faz esse rastreio todo dentro da numerologia, fala, não, tem isso, isso e aqui. Vamos dar uma olhada na PNL. Então, talvez esse tipo de comportamento seria interessante que a PNL pode te ajudar a dar Sim. uma trabalhada nele. Por exemplo, a pessoa tem lá uma personalidade 4, que é uma pessoa mais centralizadora, uma pessoa mais inflexível, né? Vamos pegar os pontos mais Os negativos. durões. Os Os durões. durões, os durões, os frios, calculistas e É. rígidos, né? Eu falo assim, nossa, o que metafisicamente isso dá? Não, isso metafisicamente me traz uma pessoa que é inflexível fisicamente, né? Aí tu Uhum. vai gerar dores nas juntas, mas também é inflexível em relação a, a comportamentos mentais, Sim. relativo a comportamentos emocionais, Sim. né? Que aí nesse caso, fala assim, nossa, como é que eu posso então me tornar uma pessoa mais flexível, uma pessoa que pode continuar organizada? Pode, porque é natural dele, porque o 4 é bem Uhum. organizado, bem Caxias, né? Bem quadradinho. Então, como é que eu posso pelo menos melhorar a minha rigidez em termos dos meus pensamentos? Como é que eu posso pelo menos levantar o olho assim um pouquinho para fora da caixinha, né? Né? Importante. Isso é extremamente importante. Então, eu tenho lá na minha caixinha, e aí eu vou e falo lá, Tamires, como é que eu saio da minha caixinha? Aí a Tamires vai e mostra isso também. E é bom Dentro, lembrar. Pode falar. Eu não, te eu falo dentro da interrompi. PNL, né? E dentro das outras terapêuticas dela. Isso. Eu falo que é bom lembrar que a gente não modifica a pessoa, ela não vai perder a personalidade dela, a gente não faz isso. Eu falo a gente porque eu trabalho com isso, tá, gente? Mas não vai perder a personalidade, não vai perder aquela essência de quem é. Ela simplesmente vai deixar de sofrer por algo que incomoda. Porque, igual eu falei antes, no caso da borderline, a pessoa age por impulso, não percebe o que está fazendo, e quando percebe, ela sofre. Inclusive, tem casos de automutilação, né? Autoagressão, a pessoa se machuca mesmo porque se arrependeu, ou até no momento de raiva. E chega um momento que se arrepende, ela sofre por aquilo. Tá? Então, a PNL ela vai ajudar a reprogramar para que pare de sofrer. A ideia é você viver bem, sabe? E acaba que você estando bem, você convive bem com outras pessoas, você convive bem com quem está ao redor, porque você sofrendo, outros também vão sofrer. Olha o caso da Amber, por exemplo, né? Ela sofrendo com as síndromes, se arrependendo, se mutilando, machucando o Johnny Depp, né? Agredindo, até cortando o dedo dele lá, decepando o dedo, se arrependia, sofria. Então, ele estava infeliz e ela estava infeliz. As amigas estavam infelizes. É até uma característica, né? Quem tem essas síndromes sempre estão trocando de relações. Se você for ver uma pessoa que sofre com isso, ela sempre está trocando, ela nunca está com amizades antigas. Ela sempre tem amizades novas, ela sempre tem relacionamentos novos e pouco duradouros por causa disso. Isso é um sofrimento. Então a PNL ela vem ali para poder ajudar nesse ponto, parar de sofrer, a equilibrar a vida para não sofrer mais. Essa é a ideia. E com a numerologia você descobre antes de sofrer. Você vê Exatamente. qual que é a tendência de eu sofrer com isso, qual a possibilidade de eu passar por isso num futuro, ou disso aparecer na minha vida. Você olha na numerologia o que pode acontecer com você num futuro próximo ou até mais para frente, né, Munhas?
e você consegue resolver o seu problema antes mesmo dele acontecer. Olha que maravilhoso. Isso é fantástico. O legal disso é que se descobre suas potencialidades também, né? Talvez Uhum. que nem o caso da Amber e do Depp, né? O Depp tem Sim. uma facilidade de se integrar às pessoas, né? Ele Uhum. se integra. Ele pode ter aquele jeitão mais, mais cadavérico dele, que é natural dele, né? Mesmo quando ele tá sem maquiagem daquele jeito, mas ele consegue, pelo menos, cultivar, se integrar, e ela também, né? Mas Sim. não usa potência, não usa potência. As potências, quando aparecem, um foge, para que um foge, e isso está documentado, né? A gente está falando, está documentado. Uhum. Foge para coisas ilícitas, a outra foge para uma manipulação social. Então, isso não sabe Inclusive, ela usar também os usava números. drogas com ele, sabia? Sabia, sabia. Eu lembro É de uma ter das visto. maneiras de fugir também, né? Talvez em É, momentos de arrependimento, de tristeza, de angústia, ou aquele medo, né? Quando chegava, ela se escapava para esse mal aí que eu falo que é a droga. Gente, pelo amor de Deus. Se quer parar, você busca ajuda e para. Não, não continua nisso, não. É muito triste. e Né? você que tem algum ponto do seu mapa, vamos lá, vamos olhar assim. Para você que tem algum ponto da sua numerologia, os números 5, 7 e 9 são os que mais têm tendência a isso. Ah, mas eu não sei a minha numerologia. Bom, você pode vir fazer comigo, ou Hum. você olhar, por exemplo, sua data de nascimento. Se sua data de nascimento tem 5, 7 e 9, ou se você soma todos os números da sua data de nascimento, pega todos os números, soma, verifica se tem 5, 7 e 9. São Eu já números vou que fazer o meu, têm, hein? tem números que são tendencialmente números que vão para coisas ilícitas, né, para situações mais de fuga, quando eles estão mais negativos, né, quando estão sem conseguir os potenciais deles. Então, se você tem isso, não é para que você tenha uma tendência à droga, mas Uhum. você tem uma tendência à fuga. A fuga. E aí É você vai escape. encontrar a sua fuga. Você vai Uhum. fazer escapismo, né? A palavra que eu estou tentando lembrar desde o início do nosso podcast é a palavra escapismo. Escapismo. É, então você vai fugir para que tipo? Vai fugir para. Vai se enfurnar nas leituras, você vai Uhum. se enfurnar no Netflix ou em qualquer streaming, você Mistura. vai fugir para as baladas. Não estou falando de ilicitude, não. Estou falando que você vai fugir, Uhum. né? Você vai dar um jeito de escapar do mundo. E aí você pode escapar do mundo de várias maneiras. Uma delas é droga, né? Uhum. Mas existem vários outros tipos de escapismo, né? E eu não vou citar aqui o mais último de todos, mas existem vários níveis de escapismo. Sim, e eu digo ainda, se você descobrir que tem alguma possibilidade de escapar de alguma coisa, você tem que entender de quê. Você está escapando de quê? O que está te fazendo mal? O que você precisa fazer para melhorar? Então é importante você entender. A numerologia ela vem para te mostrar, para se conhecer, né, Munhoz? Ela te ajuda a se conhecer melhor, conhecer a sua vida, conhecer seu futuro, em que você pode se dar bem na vida, talvez em profissões, você quer saber alguma coisa de uma profissão, talvez com você, a sua vida. Eu já vi até para nome de negócio, né? Você quer Dá saber o para fazer nome de do tudo, negócio? Dá de para fazer tudo, de de tudo. tudo, de Você tudo. pode descobrir a sua Vai, vida com a numerologia. dá para dividir a sua vida com relacionamento, e eu não estou falando de relacionamento amoroso, todos os relacionamentos, dá para ver essa integração, dá para ver a questão do seu negócio, dá para ver a questão do seu cachorro, do seu gato, do seu papagaio, dá para ver a questão do seu filho, dá para ver todas as perspectivas dentro da numerologia. Então, por isso que a gente utilizou aqui a numerologia para entender um pouquinho mais dessas duas figuras. Afinal de contas, eu Com e certeza. vocês e a Tamires nunca tiveram em contato assim profundo com eles, né? Mas Uhum. dentro de uma observação das nossas técnicas, né, a gente consegue ter um acesso a algo bastante interessante para a gente avaliar e para você também observar isso e observar um comportamento assim dentro da sua vida que talvez seja, Uhum. que é o que a gente também espera para você, que seja a sua virada de chave e falar, Sim. nossa, tem que procurar aqui me entender melhor, porque talvez não tenha algo assim,
mas eu tô caminhando para alguma coisa parecida com isso. Exatamente. Ou então tem alguém na família. Você sabia que essas síndromes podem ter herança genética? Eu Pode ter um sabia. rastro genético que pode ser dado. Então, se você tem alguém na sua família que tem alguma síndrome desse tipo e você quer saber se existe a possibilidade, você pode fazer com a numerologia, né, para poder descobrir as suas tendências aí a ter algum tipo de transtorno ou ter problemas futuros na vida. Você pode se conhecer nesse ponto, né? E você pode também fazer estudos, mapear a sua família. Existem várias maneiras de fazer isso. E eu acho muito importante esse autoconhecimento, sabe? Se a gente se conhece, a gente evita tanto problema na vida. A gente resolve a nossa vida ali, ó, rapidinho. Assim, agora eu já sei quem eu sou, eu já sei do que eu gosto e eu já sei o que eu preciso para ser feliz. Gente, não tem nada melhor, não. É outra história. É outra história. Depois que eu descobri, eu falei, gente, o que eu estava fazendo toda essa vida? Eu estava indo para o rumo, né? Que se a gente não se conhece, a gente vai para o rumo, não é isso? Então, quando eu aprendi a me conhecer, a buscar essas metodologias, é que eu descobri que existem maneiras mais fáceis, viu? Então, é um conselho para todo mundo que está escutando aí. Vai buscar. Exatamente. Conheça-se. Conheça-se. E evite problemas futuros e vai ser feliz. Porque tem gente que acha, sabe? Já teve gente que me falou isso em terapia, inclusive. É impossível ser feliz. É impossível, sabe? Conseguir coisas boas na vida. Tudo dá errado na minha vida. A minha vida não tem saída, não tem sentido. Quando você chega nesse ponto, é porque você deixou passar tanta coisa, você deixou de se conhecer por tanto tempo que você precisa de alguém para te ajudar ali a sair de um lugar muito escuro, é mais difícil. Então, se você está escutando agora e graças a Deus não chegou a isso, aproveita o tempo que você tem agora para evitar problemas futuros, para se conhecer, para não chegar nesse ponto. Então, escuta o que eu estou falando, não chegue em pontos de estar perdido, estar sem saber o que fazer. A hora é agora, o início. E é isso. Exatamente. Não espere, procure ajuda. E se as nossas palavras aqui acender uma luzinha, nem que seja uma luzinha amarela, vai procurar ajuda, tá? Uhum. E vai buscar ser feliz mesmo. Talvez seja interessante fazer uma PNL, conversar com a Tamires e ela trazer essa orientação. Talvez seja interessante você fazer seu mapa numerológico, Sim. que vai te dar um direcionamento Uhum. sobre isso. E talvez se você tiver perdido um tanto, talvez uma leitura de oráculos vai dizer para onde você vai. Se no fim Que é das contas ótimo, você né? precisa, se no fim das contas você precisa assim, eu tenho uma questão, eu quero saber, preciso de uma mensagem. Aí a gente abre o oráculo, abre as runas, ou o baralho cigano, aí você pergunta, e tá tudo bem, e começa a ser o direcionamento. E é isso. É isso. E tem saída, viu, gente? É possível ser feliz sim. Tem saída. Não se preocupe, tem saída. Tem caminho para todo mundo aí. Tem jeito de ser feliz, não tem? Tem Quem jeito, tá sim. achando aí que não tem saída, tá enganado. Tem sim. Só buscar quem acha. A luzinha tá ali no fim do túnel. E é isso, né? Por hoje, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais alguma coisa, só deixar aqui no comentário que a gente vai responder. No próprio comentário, se for alguma coisa muito abrangente, quem sabe a gente faz um outro podcast, né? Um outro vídeo desse Isso aqui para mesmo. A poder gente responder só a sua aproveita suas dúvida. dúvidas e faz um outro podcast. Como falei, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Forma de contato com a gente está aqui embaixo. Uhum, Siga-nos, inscreva-se e uhum. vem conosco. Exatamente. E um outro detalhe. A gente ainda não tem nome no podcast. A gente precisa da sua ajuda. Tá mutado, tá mutado, tá mutado. É verdade, verdade. Desmutou. Então, escreve, escreve suas sugestões aqui embaixo também, Sugestão de tá nome bom? aqui embaixo. Até. Obrigada, viu, gente? Um abraço para vocês e nos vemos no próximo podcast. É isso. Tchau, tchau.
Beijo no coração de todos. Uma linda e verdejante vida a vocês. Tchau, tchau.